Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro encontro do emagrecimento do bem. Estou muito feliz essa noite especial, que eu estava muito ansiosa para a gente estar fazendo esse nosso encontro, que realmente assim vai ser a virada de chave para o seu processo de emagrecimento. Eu não vou nem me prolongar muito aqui nesse início, porque tem muita coisa importantíssima, muito legal da gente estar falando aqui. Então já vou logo dar início, porque realmente assim, hoje vai ser a virada de chave realmente dos seus resultados, do seu processo de emagrecimento. E para começar, nada melhor do que eu te dizer que realmente assim, aqui você vai aprender, então, que é possível sim você emagrecer tendo a liberdade de comer o que você gosta. E essa imagem aqui do lado é só mais uma, assim, das que eu recebo, das que eu posto também até para vocês, né? Mostrando que realmente dá sim para você comer coisas gostosas, se alimentar super bem e mesmo assim ter o emagrecimento que você tanto deseja. Então aqui tem outro exemplo, né, até de pessoas que já, enfim, comem até coxinha numa dieta e mesmo assim tem excelentes resultados. E esse encontro, na verdade, ele vai ser para você que já tentou realmente de tudo, né? Todas as dietas, todas as estratégias possíveis e impossíveis ali para conseguir emagrecer e que nunca de fato atingiram, né, esse emagrecimento ou até já iniciaram esse processo, mas não conseguiram se manter nele, né, por ser muitas vezes inviável, por não ter uma boa adaptação, por não conseguir se manter de fato nesse processo, né? É para você também que tem medo de iniciar ali uma dieta e abrir mão, né, das comidas que você gosta, de passar fome, tem esse receio, né, de dieta ser esse sofrimento todo. Então essa vai ser o lugar para ser a virada de chave para o seu processo de emagrecimento, porque eu vou te mostrar que dá sim para você emagrecer tendo a liberdade de comer o que você gosta. E aqui na verdade estão os relatos, né, não sou só eu que estou dizendo, mas sim meus pacientes que já passaram também por diversos desses processos, já passaram por essas questões de ter tentado de tudo e mesmo assim, né, não ter conseguido emagrecer. E aqui eu mostro que sim, né, eles mostram na verdade que sim, dá para você emagrecer sem ser uma dieta sofrida, né, com zero sofrimento. Inclusive no momento que a gente começa a entender sobre essas questões de escolhas, a aprender a moldar melhor ali a nossa alimentação, a gente tem muito mais controle, não só da nossa alimentação em si, que isso já é muito importante, né, estar sob controle ali da sua alimentação, mas principalmente dos seus resultados. Você vai estar de fato em controle ali do seu processo de emagrecimento, né, pela primeira vez você vai ter controle sobre isso. Tem até aqui outro também, outro feedback de outra paciente também falando que parece que nunca comeu tanto, né, na vida. Realmente, assim, eu escuto muito, isso é um relato que eu escuto quase diariamente, pessoas saindo às vezes aqui de consulta e tudo mais, falando exatamente isso. Nossa, parece que eu tô comendo mais do que eu sempre comi, assim, na vida e mesmo assim a pessoa consegue, sim, emagrecer. Outro relato aqui, ó, não era aquele momento que ia colocar tudo a perder. Sabe daquelas pessoas que tem aquela sensação de culpa, né? Toda vez que, pô, estão em dieta ali, tudo certinho, tentando, né, dando ali, se esforçando ao máximo, às vezes durante a semana, e aí final de semana, putz, tem aquele deslize, acaba tendo alguma escolha que a gente vê, né, como proibido, e que querendo ou não, acaba sendo aquela grande frustração. A gente começa a entender que, assim, não é aquele momento, né, que vai, de fato, colocar tudo a perder. Outro feedback super legal aqui, mostrando que, ó, não ficou com peso na consciência, né? Depois, às vezes, de um deslize, por exemplo, como a gente estava falando, não passou fome, não tem medo de comer, né? Eu vejo que as pessoas realmente têm medo de comer, de comer até em grande volume, ou enfim, fazer essas determinadas escolhas. Então, aqui também a gente vai estar quebrando todos esses mitos aí para vocês. Outro relato falando que, né, tudo muito gostoso, muito fácil de seguir, porque realmente a alimentação é isso, dá para você emagrecer comendo comidas gostosas, né? Enfim, sendo uma coisa mais simples e fácil ali possível. Até outra aqui falando, né, que fazia muito tempo que não ficava feliz de comer as coisas assim de dieta, porque é isso, as pessoas acham que dieta é sinônimo de sofrimento, dessa grande dificuldade, dessa luta, e não precisa ser assim. E é isso que eu vou estar mostrando aqui pra vocês hoje. E pra gente começar, na verdade, antes de falar um pouco mais, entrar um pouco mais no assunto, eu quero dizer que, assim, não são só meus pacientes, né, que eu tô mostrando aqui que realmente conseguem ter esse resultado dessa forma mais tranquila possível, gostosa, prazerosa, mas é um relato próprio mesmo, né, que é uma história que, na verdade, eu nunca contei muito, enfim, pra vocês, nunca divulguei muito esse meu outro lado, mas vou estar mostrando aqui também um pouquinho pra vocês. Então, pra quem não sabe, eu já fui bailarina, né, por muitos anos, eu desde pequenininha fiz balé minha vida inteira, sempre fui muito magrinha, tive aquela estrutura pequenininha, assim, né, super magrinha, e querendo ou não, assim, isso, por mais que eu tivesse tido isso, né, por
grande parte de tempo ali, lá pra minha adolescência, assim, meu corpo começou a mudar, tudo mais, e inclusive nesse período, lá pros 16, 17 anos, eu fui fazer intercâmbio, eu fui morar fora, e com isso, assim, a gente sabe que muitas dessas questões emocionais, psicológicas ali, acabam pegando, e no momento que a gente vai, né, viajar, morar fora, tudo mais, essa questão acaba pegando muito, né, esse emocional. E foi aí que eu ganhei realmente bastante peso. E um problema muito disso é que, assim, como eu sempre tive essa estrutura menor, sempre fui muito magrinha, tava acostumada até com isso, né, praticamente minha vida toda. Nesse momento ali da minha adolescência que eu me vi completamente outro corpo, eu me olhava no espelho e não me sentia assim, eu mesma, né? Eu me sentia muito mal, muito frustrada. Eu sabia que eu podia ser muito melhor do que aquilo. Então isso me frustrava muito ver aquele peso na balança, me ver ali no espelho. E foi aí que eu comecei realmente a recorrer, enfim, a shakes emagrecedores até, enfim, a tentar diversas dietas, já passei por diversas nutricionistas também, tentando realmente ter esse emagrecimento, né? Então eu tentava de tudo, às vezes passava mal em dietas super restritivas, substituindo refeições por shakes, tudo mais. E essa grande restrição que eu fazia, né, esse sofrimento todo que eu tinha muito episódio de compulsão depois. Então tinha até momentos que assim, eu sabia que, putz, então se eu quero emagrecer, não posso comer chocolate. Só que aí acabava comendo escondido, eu passava o dia inteiro, a semana inteira ali, tentando me segurar ao máximo, e no momento, à noite, assim, que eu vi aquela brechinha de, putz, consigo ir ali atacar aquele armário de doce, aquela gaveta ali de doce, eu ia comia escondido, assim, comia um monte. Sabe aquela sensação de, tipo, putz, se ninguém tá vendo, aquelas calorias não estão contando? Eu tinha muito essa sensação, e aí, como eu pensava isso, tipo, ó, se ninguém tá vendo, não tá contando, então deixa eu comer pra caramba e depois eu volto. Amanhã eu volto à dieta, amanhã eu vou conseguir, amanhã é um novo dia. E aí eu me restringia super, tinha esse episódio mais de compulsão, assim, né, de descontrole, eu diria. E aí isso, lógico, gerava um grande sentimento de culpa, uma grande frustração, que a gente vê que muitas pessoas passam realmente por isso, né? Muito frustrante, parece que o problema é com você, que você não consegue ali seguir aquela alimentação, aquela dieta, parece que você que não é disciplinada, sendo que eu era super disciplinada em tudo, assim, mas isso parecia que eu que era realmente o problema, né? E foi aí que, na verdade, assim, eu sempre ter tido esse lado de atividade física, de ter gostado desse outro lado, de inclusive gostar muito também de me alimentar bem, né, de ter essa alimentação saudável, eu me interessei pela nutrição e aí entrei na faculdade e aí já comecei a entender muitas questões ali, né, desse processo realmente de não só de emagrecimento, mas de nutrição, de alimentação de forma geral, posso dizer. Comecei já a entender muitas dessas questões e aí comecei a aplicar em mim mesma, né, e eu comecei a ver que realmente aquele básico da alimentação, da nutrição funcionava. Então, já com esse básico, já comecei de fato a ter um grande resultado, eu diria. Já comecei a ver uma mudança no meu corpo. Mas o que virou de fato ali a minha chavinha foi no momento que eu comecei a entender outras questões. Eu também eu acabei me formando também em coaching, né, de emagrecimento. Então, eu comecei a entender que assim, a alimentação não é só a nutrição em si, tem todo o lado comportamental, né? A gente tem, querendo ou não, a alimentação também é emocional, é social. Então, a gente precisa estar entendendo dessas outras questões. Me formei também, né, fiz pós-graduação em nutrição clínica funcional e comecei a entender muito de como a gente pode estar usando os alimentos para estar ajudando de fato ali aquele nosso processo, né, melhorando nossa qualidade de vida, nossa disposição, dando um melhor rendimento, melhorando as questões de fome, trabalhando muito toda essa parte para só realmente beneficiar ali, né, ter realmente melhores resultados. Então, depois de tudo isso, eu comecei realmente a ver uma grande mudança em mim e eu comecei a perceber que, assim, né, dá sim pra a gente ter esses excelentes resultados e incluir ali as comidas que a gente gosta, né? E eu vejo que realmente, assim, por que as pessoas têm lutado tanto contra essa alimentação? Se tem esse outro jeito mais simples, mais gostoso, mais prazeroso, por que as pessoas não fazem isso, né? Por que incluir comidas gostosas ali, comidas que você gosta? Então o melhor caminho para você emagrecer. E é isso que eu quero mostrar aqui para você, que tem esse outro lado, esse lado que eu diria até mais fácil, mais prazeroso, mais gostoso, e que as pessoas hoje em dia não têm feito dessa forma. Então, quero hoje falar realmente sobre isso. E pra gente falar sobre isso, eu quero mostrar que, assim, eu vejo muitos erros aí, né? Muitas formas erradas que as pessoas têm. Diria que 3 formas erradas aí que as pessoas têm em relação a esse pensamentos, né? Em relação ao processo de emagrecimento. E o
primeiro erro, um dos maiores erros é realmente assim, restringir as comidas ali que você gosta, restringir os seus docinhos, restringir os pães, restringir a pizza, por exemplo, que você gosta às vezes de comer num final de semana. E por que que isso é tão errado assim, né, eu diria? Quando você restringe esses alimentos, você tem muito mais vontade de comer eles, né? Parece até um jeito fácil de também estar explicando isso, é quando a gente fala assim, ó, não pensa em um elefante azul. A primeira coisa que vem na sua cabeça é o elefante azul. Então é a mesma coisa, se a gente fala assim, ó, comecei dieta, não posso comer doce, você só vai pensar em doce, só vai vir aquele doce, aquela vontade de doce, aquele desespero em comer aquele alimento, né? O proibido dá muita vontade. Então a gente precisa realmente assim entender que dá sim para você incluir esses alimentos. Mesmo assim, né, a gente vai falar muito dessas estratégias para você conseguir incluir isso de fato. Porque realmente, assim, se você não faz isso, se você exclui esses alimentos, em algum momento você vai acabar querendo ceder a eles, né? É muito difícil ficar nessa luta constante. Pensa que, assim, um processo de emagrecimento vai durar realmente, é um processo, não vai ser da noite pro dia. Você não engordou da noite pro dia, então você também não vai emagrecer da noite pro dia. E se você decide cortar os docinhos, cortar os pães, cortar a pizza, por exemplo, ali que você gosta, por quanto tempo você vai conseguir se manter ali naquele processo, né? Então, você precisa realmente ter essa segurança de que tudo bem também, se eu quiser ceder esses alimentos, tudo bem, eu vou saber fazer as melhores escolhas. Inclusive, no momento que a gente inclui, de fato, esses alimentos, eu vejo isso muito realmente na minha prática ali do dia a dia. Eu incluo, às vezes, ali no plano alimentar da pessoa. Então, tá, vamos calcular ali um docinho no seu plano alimentar depois do almoço. Muitas vezes a pessoa chega ali na segunda consulta, por exemplo, e me fala, olha, eu até esqueci que tinha o docinho ali de sobremesa. Porque é isso, no momento que você tem a possibilidade, que você tem a tranquilidade de saber que, olha, se eu quiser, tudo bem, aquilo não é mais um peso para você, então isso já te ajuda muito. Sem dizer que assim, no momento que a gente também restringe tudo isso, não é só essa questão de que em algum momento você vai ceder, porque isso vai acabar acontecendo e aí gera toda aquela frustração, aquele sentimento de culpa, tudo mais. Além disso, no momento que você cede realmente a esses alimentos, como é aquele alimento é algo proibido, né, que você fala, bom, não posso comer doce, aí no momento que você tá comendo, né, você tá falhando ali naquele plano alimentar, por exemplo, é aquela sensação assim, já que eu tô comendo, já que eu acabei cedendo, já que eu acabei fazendo isso de errado, então deixa eu comer logo tudo que eu posso e amanhã eu recomeço, segunda-feira eu recomeço. Quantas vezes você já não teve esse pensamento? E é exatamente por isso, se você sabe que tudo bem você comer esse docinho, você aprende que assim, é muito mais esse equilíbrio, é de forma muito mais equilibrada. Você não vai colocar tudo a perder em um dia. Então, tudo bem você comer aquele docinho. Em seguida, você volta ao seu plano alimentar e isso vira muito mais constante, né? Seus resultados fluem de uma maneira muito mais fácil, muito melhor. Então, a sua adesão vai ser muito melhor dessa forma, né? Quantas vezes você já tentou fazer desse jeito que eu tô falando, restringindo todos esses alimentos que você gosta e você acabou não conseguindo se manter nesse processo ali por muito tempo. Então, esse é um dos grandes erros aí que eu vejo realmente no processo de emagrecimento. Outro grande erro que eu vejo também, pessoas fazendo diversas dietas, né? E dietas que assim, que realmente não são dietas da moda, muitas vezes, né? Então, a gente pode pensar, é o jejum intermitente, é a low carb, é a dieta do ovo, dieta paleo, tentando fazer diversas dietas porque a amiga fez, porque não sei quem que eu conheço fez essa dieta, emagreceu, tudo mais, e aí acaba tentando fazer a melhor dieta, que ela acha, né? Não, essa é a melhor dieta, eu vou conseguir emagrecer dessa forma, mas não se adapta a essa dieta. Então, por que isso, na verdade, fazer essas dietas, não digo nem mirabolantes, mas tentar fazer essas dietas é muito errado, porque querendo ou não, muitas vezes você não vai se adaptar daquela forma. E aí, você pensando que o processo de emagrecimento é um processo, por quanto tempo você vai conseguir seguir realmente essa alimentação que não se encaixa ali pra você? Então, isso realmente é um grande erro. E assim, essas dietas que eu tô falando aqui, né, que as pessoas chamam de fato de dietas, né? A dieta do jejum intermitente, a dieta low carb, na verdade não são dietas, elas são estratégias. Então a gente tem que pensar que assim, o emagrecimento, o que importa ali pro emagrecimento, que eu sempre falo, é aquele déficit calórico, tudo mais, que a gente ainda vai falar muito sobre isso por aqui. Mas querendo ou não, assim, se você tá fazendo isso,
Tanto faz, eu diria, se você tá fazendo jejum intermitente, se você tá fazendo a dieta low carb, se você tá fazendo a dieta paleo, tanto faz. Se você tá seguindo toda a base ali que eu vou falar sobre essa fórmula aí do emagrecimento, você vai ter realmente esse emagrecimento. Então, independe qual, não existe uma melhor dieta, né? A gente tem sim as estratégias de jejum intermitente, estratégia low carb, mas são estratégias que a gente pode aplicar em determinados momentos para determinadas pessoas, mas não é uma regra que a gente precisa fazer a low carb para conseguir emagrecer. Quantas vezes você também já não tentou fazer uma dieta low carb e você começou a ver que, por exemplo, ficou mal-humorada, ficou indisposta, ficou mais cansada, seu rendimento às vezes começou a decair no treino, porque você não se adapta daquela forma. Então, do que adianta você estar realmente tentando fazer essa dieta, impondo aquela dieta ali na sua alimentação, sendo que você não consegue aderir a ela? Mesma coisa o jejum intermitente, né? A gente vê realmente pessoas que tentam ali, não, porque o jejum intermitente é bom para emagrecer, então vou fazer. Mas aí também não se adaptam dessa forma. Inclusive, tem assim estudos que mostram que realmente o jejum intermitente, ele pode, algumas pessoas acabam tendo realmente uma redução da fome durante o período de jejum. Mas ele não tem aquele controle no momento que você volta ali a se alimentar, né? Naquela janela de alimentação, quando você quebra o jejum, não tem aquilo que te trava ali no momento, não te dá aquela sensação de, olha, já comi, já consigo parar de comer, já tô satisfeita, não te dá essa sensação de saciedade, né? Depois não aumenta essa sensação de saciedade. Então tem muitas pessoas que o que acontece? Passam horas ali em jejum e aí no momento que vão comer, acabam comendo até o reboco da parede para compensar, né? Tem até muitas vezes essa compulsão depois. Então tem pessoas que sim se adaptam e que pode ser uma estratégia, né, pra gente estar utilizando, mas tem pessoas que não se adaptam e não precisa ser feito dessa forma. Inclusive tem estudos que comparam realmente, né, todas essas dietas e que mostram que não existe uma melhor dieta. Se você tá seguindo ainda, que eu vou falar dessa fórmula aí do emagrecimento, você vai sim conseguir emagrecer, independente dessas diferentes estratégias, né, que a gente pode realmente estar ali aplicando. Outro grande erro aí que eu vejo são as pessoas que comem super pouco e passam fome, né, em dieta. A gente vê pessoas assim, quando a gente começa a falar de emagrecimento, que precisa reduzir ali a quantidade de calorias e tudo mais, a gente vê pessoas comendo muito pouco, super pouco, reduzindo tudo ali da alimentação. E aí o que acontece isso é um grande tiro no pé. O que vai acontecer se você começar a comer muito pouco, reduzir muito essas calorias, querendo ou não, a gente pode pensar que o nosso corpo tem um instinto ali de sobrevivência, né? Nosso organismo tem um único intuito ali de te fazer sobreviver. Então, no momento que você tá comendo muito pouco, o seu organismo pensa, bom, tô num estado de alerta aqui, preciso tomar cuidado, então deixa eu reduzir aqui minhas funções, porque senão em algum momento eu vou acabar morrendo, eu não vou ter energia ali para sobreviver. Então a gente vê que quando as pessoas começam essas dietas super restritivas, né, com muita pouca comida, caloria, tudo mais, a gente vê que realmente assim, nosso corpo começa a reduzir ali, por exemplo, as funções, nossos hormônios tireoidianos, né? Ou seja, isso está muito ligado com parte de metabolismo e tudo mais. E aí, querendo ou não, começa a reduzir então esse metabolismo e é um tiro no pé para você depois. Você já tá comendo ali 800 calorias. No momento que você precisar fazer algum ajuste, reduzir um pouquinho a mais para continuar nesse processo de emagrecimento, para onde que você vai? Você vai começar a comer 500 calorias por dia? É muito pouco, é muito sofrido. Por isso que tem muita gente que fica sempre com fome, tá sempre indisposto, quando começa uma dieta fica super mal-humorado, porque é muito pouco ali para você tá comendo. Tem gente até que reduz super a imunidade ali nesse processo de quando tá fazendo essa dieta super restritiva, porque você não tá dando substrato suficiente ali pro seu corpo. Então, querendo ou não, isso é um grande tiro no pé. Sem dizer que no momento que você restringe muito também essas calorias de forma errada, pode ser que você ainda perca muita massa muscular, querendo ou não, quanto mais massa muscular a gente tem, mais calorias a gente gasta. Então, de forma contrária, se você tá perdendo massa muscular, pensa depois o quanto isso vai ser um tiro no seu pé, que você vai ter que comer cada vez menos e menos e menos calorias. Então, vai tornando essa dieta que já era restritiva, você vai ter que sofrer ainda mais lá na frente depois, se quiser continuar realmente nesse processo de emagrecimento. Sem dizer que assim, né, as pessoas pensam que dieta é sinônimo de passar fome, mas quando a gente pensa nessa redução de calorias, que a gente ainda, né, vai falar que isso tem que ser feito de forma muito gradativa, que não é esse impacto todo que as pessoas acham que tem que ser,
Além de tudo isso, assim, a gente tá falando em redução de calorias e não em redução de alimento. Não é que você vai comer muito pouco, você pode comer em grande volume e ainda assim tá comendo pouca caloria. Então, tudo isso, assim, a gente tem que pensar que esses grandes erros são muito. É um tiro no pé realmente que as pessoas acabam dando, né? Sem dizer também um último ponto aqui que eu quero mostrar que essas dietas restritivas também são, né, causam, ali tem uma consequência. Além de tudo isso, a gente vê que nessas dietas restritivas a gente tem também um aumento do hormônio chamado grelina, que ele está muito relacionado com parte de fome. Então não é à toa que quando você começa essas dietas super restritivas, você vive com fome, sua barriga tá sempre roncando, que seu corpo tá te dando sinais de, olha, você precisa se alimentar. Então você ainda vai ter ainda mais fome, tá comendo cada vez menos, tendo mais fome, sem dizer que isso também é um impacto ali pro seu corpo, então ele aumenta o hormônio cortisol, que tá muito relacionado com parte de estresse e tudo mais, e isso só te leva também a piores escolhas alimentares. Quantas vezes você não tava estressada, ansiosa, enfim, irritada e só queria comer qualquer coisa que via na sua frente, né? Tinha piores escolhas alimentares. Tá muito relacionado com tudo isso aqui que eu tô falando. E é por isso que eu vou trazer aqui essa fórmula do emagrecimento, o jeito certo de realmente estar fazendo isso, que eu aplico em mim mesma, que já aplico, né, ainda em centenas aí de pacientes que têm excelentes resultados, como eu já mostrei para vocês. E essa fórmula do emagrecimento, eu diria que a gente consegue dividir ela em 4 pilares aqui que eu quero estar mostrando para vocês. O primeiro pilar ali, vou até deixar aqui pro ladinho, aí vocês conseguem ver também a imagem. O primeiro pilar, então, realmente dessa fórmula do emagrecimento é ter uma dieta ajustada de acordo com as suas necessidades, em quantidades ideais para você. Lembra que eu falei que para emagrecer você precisa estar fazendo um déficit calórico, que é comer menos calorias do que você gasta? Então, se a gente for pensar, você tenta comer menos calorias do que você gasta, mas pensa que assim, cada um de nós tem um gasto calórico, a gente tem nossas individualidades, cada um tem as suas necessidades. Isso a gente já pode estar pensando por questões próprias, assim, né? Cada um tem sua composição corporal, sua idade, sua estrutura óssea. Então, cada um já tem o seu gasto calórico ali. Cada um gasta uma quantidade ali de calorias por dia. Sem dizer que também cada um tem sua rotina. Então, eu, por exemplo, trabalho aqui o dia todo sentada. Então, eu já gasto menos calorias ali no meu dia a dia. Se eu for me comparar com uma pessoa que, por exemplo, trabalha andando de um lado para o outro, um personal trainer, né, que trabalha ali ajudando, carregando peso, colocando peso e tudo mais, vai gastar muito mais calorias. Então a gente não consegue se comparar e a gente tem que estar pensando nas calorias que a gente gasta, né? E a partir disso você vai ter que sim estar consumindo menos calorias do que você gasta. Porém, essas calorias a gente tem que estar pensando que, primeiro, a gente vai estar sim reduzindo calorias, mas isso não significa comer pouco, e sim saber fazer as escolhas corretas, né? E aí, esse déficit calórico que a gente está pensando, que é comer menos do que você gasta, a partir de 10% ali de um déficit calórico, então, se, por exemplo, você é uma pessoa que gasta ali 2.000 calorias por dia. Se você já faz um déficit calórico, reduz em 10% essas calorias, esse consumo de calorias, você já pode ter um emagrecimento. O problema é que muitas pessoas fazem assim uma restrição imensa, consomem ali, gastam 2.000 calorias e estão querendo consumir 500 calorias, que é aquele grande tiro no pé que a gente estava falando. Então, a partir de 10%, você já pode ter um grande resultado dessa forma. Você até dá para chegar ali a 30% de déficit e tudo mais, mas isso é assim, você vai ter que ter muito mais consciência do seu processo, né? Então, isso eu gosto muito de estar passando realmente, né? Vou estar também falando ainda mais aqui para você estar entendendo. Mas isso vai ser uma grande diferença para você estar entendendo realmente o quanto de calorias que você deve consumir, que é ideal ali para você. No momento que você tem essa dieta ajustada para você, aí sim você vai começar a ver resultados. Não adianta querer fazer a dieta do amigo, a dieta daquela sua familiar que emagreceu. Tem que ser uma dieta de acordo com as suas necessidades individuais. O segundo pilar ali para o emagrecimento é ter uma base nutritiva para o emagrecimento de qualidade. E quando eu falo em nutritiva, não significa uma dieta ruim, só comer alface, só comer, folhas, não é isso. É você ter uma base nutritiva pensando sim em distribuição de nutrientes ao longo do seu dia, mas isso pode ser muito gostoso, tá? Tem muitos pacientes que comem, por exemplo, wrap ali no final do dia, né? No jantar tem um wrap, por exemplo, para comer, sei lá. Pensei em um exemplo aqui para dar, mas para mostrar que realmente dá para você sim comer
coisas gostosas e mesmo assim ser nutritivo, né? Basta realmente você saber fazer essas escolhas, né? Então, no momento que você sabe encaixar esses nutrientes de forma gostosa, já faz uma enorme diferença ali para você. E por que é tão importante ter essa base nutritiva? Porque, querendo ou não, é o que eu tava falando assim, dá sim pra gente encaixar, por exemplo, o docinho na sua alimentação, o pão, a pizza, né, que a gente tava falando, mas se você não tem essa base nutritiva, o seu emagrecimento não vai ser de qualidade, né? A gente pode estar pensando que assim, primeiro ponto, se o seu emagrecimento, se a sua dieta não é nutritiva, provavelmente, se ela não está distribuída legal, né, em relação a nutrientes, a macronutrientes também, né, a proteína, carboidrato, gordura ali na sua alimentação, se ela não está bem distribuída dessa forma, provavelmente você não vai conseguir ter aquele déficit calórico ideal ali para realmente um emagrecimento de qualidade, tá? Então isso já é um grande ponto, esse ajuste assim, quando a gente pensa, começa a entender nossas necessidades e tudo mais, a gente começa a ver que realmente precisa dessa distribuição, vai fazendo sentido essa distribuição que a gente fala, né, de carboidrato, de proteína, de gordura. Outro ponto é que também, assim, além de muitas vezes você não conseguir atingir, né, essas calorias certinhas ali para você, mesmo que você atinja, se não tiver essa distribuição legal ali na sua alimentação, o que vai acontecer é que muitas vezes você vai morrer de fome, vai passar fome, vai estar sempre indisposta, seu emagrecimento muitas vezes não vai ter qualidade, né? A gente pode pensar em não ter qualidade como uma pessoa que emagrece ficando flácida, perdendo massa muscular. Então a gente precisa estar pensando sim nessa distribuição de nutrientes, mas que tudo isso pode ser feito de forma fácil, de forma simples, de forma gostosa ali para você, né? Comendo realmente comidas gostosas. Isso já vai fazer uma enorme diferença ali também pro seu processo de emagrecimento. E aí no momento que você tem a base realmente nutritiva desse emagrecimento, aí você consegue moldar e moldando também melhor. E aí a gente já vai pro terceiro pilar dessa fórmula ali do emagrecimento, que é que essa dieta ela tem que estar moldada de acordo com a sua rotina, né, para sua melhor adesão. Então eu vejo as pessoas hoje em dia tentando se adaptar muito a uma dieta específica. E não digo nem só a dieta low carb, o jejum intermitente, mas também tá adaptando muito isso tá tentando seguir a dieta, por exemplo, da blogueira, que come ali de 3 em 3 horas, come, enfim, em tais horários, tais alimentos. E isso vai mudar muito de acordo com a sua rotina. Então, posso te dar aqui 2 exemplos, por exemplo, de uma paciente até que eu tenho, que é uma arquiteta, e ela passa o dia inteiro na rua. Então, não tem muito como ela ficar levando, por exemplo, coisas que vão ficar na geladeira, sei lá, tipo um pudinzinho de chia, por exemplo, que fica o dia inteiro ali na geladeira. Gente, não tem como ela ficar levando isso. E aí a gente pode estar pensando numa paciente também que eu tenho, que ela trabalha de home office, que me veio aqui também ela na cabeça. Ela trabalha de home office e tem ali disponível o dia inteiro, apesar de correria, de precisar de coisas práticas no dia a dia dela, ela tem ali na geladeira tudo disponível a todo momento. Então, são dietas que já são diferentes nesse sentido, né, de escolhas dos alimentos, mas também a gente pode estar pensando na distribuição mesmo da dieta. Tem gente que se adapta melhor comendo picadinho, né, fracionando bastante a refeição ali ao longo do dia, né, que gosta de comer, às vezes vai mais fome o dia todo, mas gosta de comer pequenas porções. Então, por que não fracionar mais a alimentação dessa pessoa, ela fazer mais refeições, mas menores porções ali em cada refeição. E tem gente que, por exemplo, não consegue ficar parando ali para comer várias vezes ao dia. Eu tenho alguns pacientes até que trabalham no mercado financeiro, por exemplo, e falam, olha, é uma loucura, não tem como, às vezes eu até esqueço, eu pulo meu lanche, nem lembro que existe um lanche da tarde, por exemplo. E tudo bem, vamos então fracionar menos essa refeição, essa alimentação e conseguir encaixar realmente ali os nutrientes, enfim, adequados ali para você nos momentos realmente que você consegue ali tá fazendo essa refeição, por exemplo. E essa pessoa se encaixa bem, se adapta bem dessa forma. Então, até já quebrando um mito, né? Você não precisa comer de 3 em 3 horas também para conseguir emagrecer. Se você tá seguindo já esses 2 primeiros pilares que eu falei, né? Fazendo déficit calórico, distribuindo legal, tendo aquela base nutritiva da alimentação, distribuindo bem esses nutrientes,
Tanto faz se você vai comer a cada 2 horas, a cada 3 horas, a cada 5 horas, por exemplo, não tem problema. Eu vejo que as pessoas querem não, né? Mas acabam tentando se adequar a uma dieta e acabam vivendo em função dessa dieta, né? Precisam transformar a vida para conseguir fazer aquela dieta. Quando na verdade a dieta que tem que se adequar ali ao seu estilo de vida. Isso vai ser muito mais fácil, muito mais simples, muito libertador ali no seu dia a dia. É o que eu falei, a dieta simplesmente flui, acontece, é só uma alimentação ali ao longo do seu dia que vai estar acontecendo. Então é muito mais simples dessa forma. E aí, pensando em tudo isso, tendo todos esses 3 pilares, o quarto pilar ali é você estar incluindo os alimentos que você gosta de forma estratégica para um processo prazeroso. E por que isso é tão importante? Lembra que eu falei que tudo que a gente restringe, que a gente tira da nossa alimentação, a gente só vai querer ainda mais? Muitas vezes, na hora que a gente come, cede, né, tá cedendo aquele alimento proibido, que a gente, né, que as pessoas acham que é proibido, querendo ou não, você vai ter muito daquele efeito de compulsão, de comer desesperadamente, de achar que colocou tudo a perder, de grande frustração, de achar que dieta não é pra você. Então, tudo isso que acarreta esses pensamentos negativos, assim, né, a gente consegue ver de forma contrária no momento que a gente inclui realmente os alimentos que você gosta. Esse processo de emagrecimento simplesmente flui ali, né, de forma mais tranquila, mais libertadora, mais gostosa. Você gosta realmente, lembra até do feedback da paciente. Pela primeira vez ela estava gostando de comer ali, de seguir um plano alimentar, porque realmente tem que ser prazeroso. A alimentação também é algo prazeroso ali no nosso dia a dia. Então tem que ser algo que você goste, que você se adapte. E aí a gente pode pensar, então, por exemplo, se o chocolate para você é algo importante, um alimento que faz falta ali para você no seu dia a dia, dá sim para você incluir isso de forma estratégica. E o que seria estratégica? Vamos lá então para alguns pontos. Quando a gente pensa aqui, qual seria o problema do chocolate ali, do açúcar no seu dia a dia? No momento que você come açúcar, você tem um pico ali de açúcar no seu sangue, né? Você comeu, dá aquele pico de açúcar no sangue, né? E aí nisso, a gente dispara um hormônio chamado insulina, que é para conseguir baixar esse açúcar no nosso sangue. Só que toda vez que a gente dispara essa insulina, a gente está mais propício a estocar gordura, principalmente até gordura na região abdominal, enfim, a não estar emagrecendo, travar aquele processo de emagrecimento. Então, o ideal é que a gente não fique disparando essa insulina toda hora, não fique disparando açúcar no nosso sangue para não ficar disparando essa insulina. Então, a gente pode pensar que assim, qual que seria o momento estratégico para estar colocando esse chocolatinho, por exemplo, e não disparar essa insulina? Depois de uma refeição, por exemplo, que você tem ali, por exemplo, no seu almoço, que você tem uma saladinha já que vai estar rica em fibras, por exemplo, né? Tem folhas, vegetais, você vai comer também naquela refeição legumes, enfim, já vai ter bastante fibra que já lentifica a digestão ali daquela refeição. Vai ter, por exemplo, você regou aquela salada com azeite, né? Uma gordura de boa qualidade que já lentifica também, né? A gordura, a gente tem uma digestão mais lenta dela. Então, já vai lentificar também a digestão daquela refeição. Aí você tem também, por exemplo, fontes ali de proteína, sei lá, seja frango, seja carne, seja peixe, qualquer fonte de proteína ali no seu prato. Isso também já lentifica a digestão. Então, se depois do seu almoço, depois de toda essa refeição, você pegar 2 quadradinhos que seja ali de chocolate, pensa que você ainda vai estar digerindo muitas dessas, já vai estar uma digestão mais lentificada. Então, o que seria aquele pico de açúcar no sangue, você vai estar digerindo de forma muito mais gradativa e não vai dar aquele pico. Então, é um momento muito mais propício, às vezes, para você estar incluindo aquele chocolatinho. A gente pode pensar também, por exemplo, no pão. Se você gosta de comer pão francês, por exemplo, se é uma coisa que você gosta, se acha gostoso, tudo bem, dá super pra gente incluir. A gente pode pensar que pão é farinha branca, e aí a pessoa já vem, uau, farinha branca numa dieta não pode. E dá sim pra gente incluir isso também de forma estratégica. Então a gente pode pensar que a farinha branca tem o mesmo sentido ali do açúcar, né? De dar aquele pico de açúcar no sangue, né? Querendo ou não, é uma farinha branca, é uma farinha refinada, assim, a gente vai ter aquele pico também de açúcar no sangue, gerando todas essas consequências que a gente estava falando. E aí, a gente estar colocando isso num momento estratégico, por exemplo, a gente pode estar incluindo o pãozinho francês como um pré-treino ali para você.
Por quê? O que vai acontecer é que você vai ter sim aquele pico, se você comer o pão de forma isolada ali no seu dia, você vai ter aquele pico de açúcar no sangue. Só que logo em seguida você vai treinar e você vai estar usando esse pico de açúcar como energia ali no seu treino. Então você já vai estar captando aquilo para utilizar no seu treino. Sem dizer que também no seu treino você dispara adrenalina, né? No momento que você está treinando, por exemplo, enfim, correndo, fazendo musculação, qualquer treino ali que você esteja fazendo, com uma boa intensidade, qualidade ali de treino, você vai disparar adrenalina. Essa adrenalina capta também, né? Ela vai contra-regular aquela parte de insulina, tal que a gente estava falando. Então já vai baixar aquele açúcar no seu sangue. Então, por isso que, assim, dá sim para incluir os alimentos que você gosta de forma estratégica, para ser realmente um processo prazeroso. No momento que, até como eu tava falando, né, às vezes eu incluo ali num plano alimentar de uma paciente um chocolatinho, por exemplo, cara, já dá tranquilidade para ela seguir aquele plano alimentar por meses, sabe? Ou também o pãozinho francês. Nossa, tem gente que ama pão francês, que ama arroz, por exemplo. E tudo bem, dá pra gente incluir todos esses alimentos de forma estratégica, sabendo as quantidades ideais para você, né? Seguindo aquele pilar ali da fórmula do emagrecimento que eu falei. Então, tendo as quantidades ideais para você, seguindo uma base ali nutritiva, né? Com essa distribuição legal ali ao longo do seu dia. Conseguindo também essa rotina, conseguindo adaptar isso à sua rotina ali também, né? Para ter realmente uma melhor adesão. E ainda conseguir incluir os alimentos que você gosta, é a dieta perfeita, eu diria. Então, realmente, essa é a fórmula do emagrecimento. E por que realmente, assim, tudo isso que eu tô falando aqui, de fato, funciona? Porque realmente, assim, vai ter essa base nutritiva, você vai estar, sim, tendo nutrientes, né, sendo favorável para a qualidade de vida, para a saúde, para a disposição, te dando toda essa qualidade no seu processo de emagrecimento e na sua vida de forma geral. Vai ter os alimentos que você gosta incluídos de forma estratégica, então já te dá uma tranquilidade de que tudo bem a seguir esse plano alimentar, não dá aquela ansiedade, aquele medo de novo vou estar começando isso, aquele sofrimento e tudo mais. Então, muito mais tranquilo. Você vai ter com isso uma melhor adesão ao plano alimentar, você vai conseguir seguir aquilo por mais tempo, e pensando que emagrecimento é um processo, você precisa realmente conseguir seguir isso por mais tempo, e de forma tranquila, fluindo ali os resultados e tendo de fato um emagrecimento de qualidade ali para você. E por que eu tô falando realmente tudo isso agora? Porque, gente, minha agenda tá lotadíssima e tem espera até já para consultas. Então, assim, e eu quero, apesar disso, né, eu quero realmente continuar ajudando as pessoas que lutam com esse emagrecimento, como eu também lutei, né? Como eu mostrei aqui também, eu já sofri muito com essa questão de dieta, já sofrendo com todas as questões envolvidas ali com a alimentação, e eu quero realmente ajudar essas pessoas a emagrecerem dessa forma simples, prática, que simplesmente os resultados fluem. Eu quero te ensinar realmente tudo isso de forma simples, e para você aplicar sozinha, você ter autonomia, conseguir fazer isso, você mesma vai conseguir fazer tudo isso que eu tô falando de forma simples, tranquila, e tendo a liberdade, assim. Eu quero te dar uma ferramenta que você vai ter a liberdade de usar para o resto da sua vida. Porque a alimentação é uma coisa que é cíclica, você vai estar o tempo inteiro, suas necessidades de agora, provavelmente daqui 5 anos são outras necessidades, outra rotina, outras vontades, e você vai, com essa ferramenta que eu vou estar falando aqui, você vai conseguir realmente aplicar ali para o resto da sua vida tudo isso, de forma simples, prática, e esses resultados simplesmente fluindo. E é por isso que então eu criei a minha mentoria de emagrecimento, que você vai realmente ter o passo a passo desse emagrecimento. Então, para começar, eu quero mostrar aqui realmente o que vai ter nessa minha mentoria que eu criei, especialmente aí para vocês, para estar ajudando nesse emagrecimento, tornar todo esse processo de forma mais simples possível, e você ter realmente esse resultado de emagrecimento que você tanto deseja. Então, essa mentoria, ela vai ter o passo a passo do emagrecimento, com conteúdos super fáceis e práticos ali de você realmente aplicar no seu dia a dia. Você vai aprender a fazer as melhores escolhas ali no seu processo de emagrecimento, vai saber estruturar a sua alimentação ao longo de toda a sua vida, de acordo com a sua rotina, suas preferências, as suas necessidades. Vai ter, assim, explicando tudo em relação a calorias, quanto que eu preciso comer, quanto que eu gasto. Você vai aprender a fazer tudo isso, a distribuir toda a sua alimentação, fazer tudo isso de forma simples e prática. Então, assim, passo a passo do emagrecimento, tudo que você precisa saber sobre emagrecimento, você vai ter aqui na minha mentoria.
E além disso, você vai ter acesso a 3 planos alimentares ainda, que eu fiz ali de acordo com as suas necessidades, né? Você vai conseguir adaptar esses planos alimentares. Então tem plano alimentar de 1.200 calorias, 1.400 calorias, 1.600 calorias. E aí, de acordo com as suas necessidades, que agora você já vai ter aprendido, você já vai saber isso tranquilamente, você vai conseguir já pegar também esses planos alimentares, usar muito, pegar muito dessa criatividade, enfim, de ideias que tem ali no plano alimentar e tá ajustando realmente de acordo com o que você gosta, com as suas preferências, com os alimentos que você mais gosta, com a sua rotina, como eu tava falando, usar aquela fórmula do emagrecimento de forma simples ali no seu dia a dia. Então você vai ter acesso também a esses 3 planos alimentares, além também de acesso a todas as minhas indicações de marcas e produtos. No próprio passo a passo do emagrecimento, você já vai realmente aprender ali a escolher todos os produtos no mercado. Eu sei que tem muita gente que tem muita dúvida, né, no mercado. Quantas vezes você já não olhou, eu sei que preciso olhar a lista de ingredientes, eu sei que preciso olhar o rótulo, mas olha e fica totalmente perdida ali, não sei qual produto é bom, qual não é. Então, no passo a passo do emagrecimento, você já vai aprender tudo isso. Mas também eu vou estar te dando todas as minhas indicações de marcas, de produtos, então de barrinhas, de granolas, de iogurte, de pães, de sucos, de temperos, de molhos. Então, acesso realmente a todas as minhas indicações de marcas ali para você nunca mais ficar perdida no supermercado. Sem dizer que também você vai ter acesso a 3 e-books de receitas super práticas, fáceis e gostosas e saudáveis, né? De fato, ali para você estar comendo no seu dia a dia ou em algum momento especial, ou enfim, são receitas super práticas. Você não precisa ser um masterchef também para estar fazendo nenhuma delas. Eu, inclusive, não sou a rainha ali da cozinha não, tá? Então tudo que eu tô passando aqui é muito fácil. Tem marinadas para frango, molhos para salada, receitas até low carb, receitas de doces. Tem 13 e-books com as diversas receitas mais variadas possíveis para criatividade ali nunca mais ser um problema para você. Então também se você tem alguém que trabalha ali na sua casa, né, que faz a comida e tudo mais, você também pode estar disponibilizando esse e-book aí para essa pessoa, enfim. De variedade, você não vai ter mais problema, sua alimentação vai estar totalmente variada. E além disso, você vai ter 3 mentorias ao vivo comigo. São 3 encontros ao vivo comigo que eu vou estar realmente te ajudando ali em todo esse processo, tirando todas as suas dúvidas, entendendo quais às vezes são suas dificuldades. Então eu vou estar próxima ali de você nesse processo. Então são 3 mentorias ao vivo que você vai ter comigo para eu te dar realmente todo esse suporte, né? Então você já vai estar aprendendo todo o passo a passo do emagrecimento, aplicando, e eu ainda vou estar realmente ao seu lado ali para te dar dando realmente todo esse suporte necessário ali para você. E tudo isso você vai conseguir, na verdade, visualizar até eu vou estar disponibilizando pelo Nutror, né, que é uma plataforma ali que a gente consegue disponibilizar então esse curso. Você pode acessar ele pelo seu tablet, pelo seu computador, pelo seu celular. Ele é super fácil, prático ali de mexer, então super tranquilo. Você já tem acesso, fazendo a inscrição ali na mentoria, você já tem acesso a tudo isso que eu tô falando já aqui, tá? Então isso já é muito prático e você vai realmente acessar por essa plataforma tudo isso que eu falei aqui. E assim, se você fosse realmente assim, tudo isso que eu falei, né? Se você fosse realizar um acompanhamento, quando a gente pensa que o processo de emagrecimento é um processo ali, né? Que você vai às vezes estar passando por 5 consultas ali comigo, né? Por 5 meses ali, tá nesse acompanhamento comigo, é um processo que você vai acabar investindo por volta de 1.750, né? A partir de R$1.750. Mas tudo isso que eu tô mostrando aqui, essa mentoria que realmente assim, você vai ter autonomia e liberdade, né? Pra aplicar em você mesma ali tudo isso, vai custar pelo valor de 12 vezes, tá? De R$34,70. Então, isso é o que vai custar essa mentoria, que tá muito completa. E além de tudo isso, assim, se você realmente se inscrever na mentoria e perceber, tipo, putz, não me adaptei, não gostei dos vídeos, não fui com a cara da Gi no processo, não tô curtindo, você tem 7 dias também de garantia incondicional. Então, assim, entrou, não gostou? Tudo bem, fala comigo que eu devolvo seu dinheiro. Eu tô aqui pra te ajudar. Se você não gostou, pode entrar em contato comigo que eu devolvo seu dinheiro. E é isso, gente. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vai mandando também aqui no chat, que eu vou respondendo já também aqui pra vocês, tá? Então, qualquer dúvida que tiverem, já vão me falando que eu vou acompanhando por aqui e respondendo. Se eu comer bola, pular alguma pergunta, a minha equipe também tá online aqui também pra ir ajudando e respondendo todos vocês. Se você tá assistindo no gravado, ou enfim, acabou não perguntando aqui e depois tá com alguma dúvida,
envia uma mensagem no WhatsApp que eu vou estar disponibilizando aqui também para vocês, tá? Vai estar aqui nos comentários, a gente vai estar disponibilizando o número para já encaminhar direto pro WhatsApp. Se você tá assistindo no gravado, a gente já vai colocar também todas essas informações ali na descrição, mas vão me perguntando que eu já consigo também ir respondendo vocês por aqui. E assim, gente, se você realmente, assim, se você tá aqui no ao vivo comigo, quer participar dessa mentoria que vai ser realmente incrível, já tô disponibilizando o link aqui, vou até colocar para vocês, ó, esse é o acesso aqui, peraí, ó, ginutri.com.br/mentoria, eu vou estar disponibilizando ali nos comentários, e se você tá assistindo no gravado, é só acessar então esse link, tá? Acessar esse link, ou também vou estar colocando na descrição, se tiver um botãozinho, dependendo do lugar que você estiver assistindo também esse vídeo, vai ter um botãozinho também para você se inscrever, ou é só clicar nesse link aí abaixo que você já vai ter acesso realmente a essa inscrição, tá? Então, vou ver aqui se ficou se tem alguma dúvida. Peraí, deixa eu só colocar aqui pro ladinho que fica mais fácil de ir respondendo vocês. Eita, que eu me tirei daqui. Peraí. Aí, bom, deixa eu ver aqui se ficou alguma dúvida. Ó, tô vendo já aqui uma. Deixa eu ver se eu consigo já colocar aqui na tela para vocês. Ótimo, ó. Quanto tempo eu vou ter, ó, vou deixar que tá aqui do meu ladinho. Quanto tempo eu vou ter de acesso à mentoria? Gente, a mentoria, ela vai ter um acesso de 1 ano, tá? Então, assim que você fizer a sua inscrição, você tem 1 ano para assistir todo o conteúdo, reassistir, ter acesso a todos os materiais, enfim, conseguir baixar tudo, ter acesso quantas vezes você quiser. Durante 1 ano você vai ter acesso, tá? Essa mentoria, pode ficar tranquila em relação a isso. Deixa eu colocar aqui pra cima que eu já vou responder outra pergunta também, que eu tô vendo aqui, peraí. Deixa eu clicar aqui em outra. Ó, se eu não conseguir, vou colocar aqui em cima, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui, vou colocar pra vocês verem. Ó, aqui, ó. Se eu não conseguir assistir as mentorias ao vivo ali com você, como eu faço pra tirar dúvidas? Ótima pergunta, gente. Assim, essa mentoria eu vou estar ali ao vivo, né, pra estar realmente tirando todas as suas dúvidas, dando todo o suporte, mas eu vou estar disponibilizando um formulário de dúvidas para, assim, sempre que você tiver dúvidas a todo momento, é só entrar ali no formulário ali de dúvidas, fazer a sua pergunta, que daí ao vivo eu consigo já estar respondendo todas essas dúvidas. E essa mentoria, ela vai ficar gravada também, tá? Apesar dela ser ao vivo, ela vai ficar gravada logo em seguida que a gente finalizar, para você ter acesso realmente. Então, não conseguir assistir ali ao vivo, tudo bem, depois você assiste ali o gravado, consegue ter acesso às suas dúvidas, né, todas as dúvidas ali, tudo que você perguntou, já consegue ter acesso a todas as respostas. Deixa eu ver, acho que tem mais uma perguntinha aqui, deixa eu colocar aqui, aqui. Ó, com esse passo a passo do emagrecimento, deixa eu colocar assim aqui pra vocês, ó. Com esse passo a passo do emagrecimento, eu já vou saber fazer as melhores escolhas e entender todas as minhas necessidades? Sim, com esse passo a passo do emagrecimento, você já vai sim saber fazer todas as suas melhores escolhas, entender todas as suas necessidades. Então, vai ter vídeo ali falando sobre calorias, né? Você vai saber quanto que você gasta de calorias, você vai saber quanto que você deve comer ali de calorias, distribuir bem ali toda a sua alimentação, saber fazer as melhores escolhas, tanto em relação a realmente quantidade como qualidade, né? Também entrar ali no supermercado, não ficar mais perdida. Então, vou quebrar todas essas dúvidas e dificuldades ali para você. Então, pode ficar tranquila que sim, com esse passo a passo do emagrecimento, com essa mentoria, você já vai ter realmente passo a passo do emagrecimento. Então, é isso. Bom, deixa eu ver, acho que não ficou nenhuma dúvida, mas assim, gente, se ficou depois alguma dúvida, pode me mandar ali, tem acesso aqui ao link do WhatsApp, que eu e minha equipe, a gente vai estar ali respondendo todos vocês. Mas já tô muito feliz de ter passado todo esse conteúdo e ter mostrado que sim, emagrecimento pode sim ser algo muito mais fácil do que as pessoas enxergam, né? Então você pode sim ter a liberdade de comer o que você gosta e mesmo assim emagrecer. Então é isso, gente, ó, clica no link que eu disponibilizei no chat, se você tá assistindo no gravado, clica ali no Ginutri, vou até colocar aqui de novo também pra vocês, ó. Aqui... Acho que apareceu, deixa eu ver, ó, ginutri.com.br/mentoria, que você já vai conseguir fazer a sua inscrição e eu te espero por lá, porque assim,
é conteúdo atrás de conteúdo, tudo muito fácil, muito simples, muito prático de você colocar. São vídeos gravados ali que você pode assistir no seu tempo, no momento que você quiser. É realmente assim, um facilitador do seu processo de emagrecimento, é a virada de chave que faltava para o seu processo de emagrecimento simplesmente fluir de forma gostosa, prazerosa, comendo os alimentos que você gosta. Então é isso, gente. Boa noite, espero que tenham gostado e não esqueça, clica aqui no link, se inscreva que eu te espero por lá na mentoria que vai ser incrível.